Para mim foi muito complicado porque eu tinha vindo do Brasil, né, em 2008, e no Brasil era basicamente passiva. E aqui eu tive um contraste, tive que aprender a trabalhar de maneira ativa. Não que eu não fazia ativa no Brasil, eu já Então fazia em você algum. não é operada. Não, não, A não gente sou. vai, a gente vai chegar lá também. Nessa parte de ativo e passivo também. Jean, me desculpa, eu acho que eu dei muitas vezes e acabei não te respondendo com a objetividade que você tinha me perguntado, me Não, não, desculpa. fique em paz. Eu vou lembrar. Pode ver que eu estou anotando aqui que se você der volta, eu vou voltar. Vamos Obrigada. deixar fluir, né? O que que você faz quando você não quer atender, mas precisa? Um exemplo, sei lá, é, tem um boleto para pagar, sei lá, aconteceu alguma situação, não foi tão bom o mês, você vai mesmo assim? Como que funciona isso assim? Porque querendo ou não, você é autônomo, né? Uhum. É, Jean, quando o calo aperta, a gente precisa atender até mesmo aqueles que a gente não quer. Quando o calo aperta de verdade, que não tem outra opção e não tem possíveis clientes, a gente acaba aceitando algum cliente ou outro que não, que fazemos questão de não atender, sabe? Já me perguntou o que eu faço quando eu não quero atender. E eu dei uma escapadinha ali, falei, enfim, outras situações. O que eu faço quando eu não quero atender, eu simplesmente não atendo. Se eu não estiver me sentindo muito à vontade, se eu não estiver com vontade de atender aquele certo cliente, eu ou respondo ele de que não estou muito bem naquele dia, de que eu não estou afim, pergunto se ele pode vir outro dia quando eu estiver com vontade de atendê-lo. E quando é no geral, quando não é pessoal, que eu não quero atender essa pessoa, eu simplesmente não atendo, deixo no vácuo, procuro não atender as chamadas, nem responder as mensagens no WhatsApp. É mais ou menos isso o que eu faço. Mas geralmente é algum cliente que eu não me sinto confortável em atender, ou que eu não tenho muita atração, ou que ele gosta de algo específico que eu não estou a fim de fazer naquele dia. Porque temos nossos dias, às vezes também trabalhamos demais e existe um certo desgaste para quem faz o papel de ativa, e principalmente porque eles gostam de muito leite, muito leite. Então causa um desgaste, né? Causando esse desgaste, não tem outra coisa, né? Se a gente não tomar uma pílulazinha, o que eu procuro não fazer, porque isso desregula completamente minha taxa hormonal. Eu simplesmente não faço, falo pra ele que eu estou esgotada e que, já que ele gosta de ser só passivo, por exemplo, ou que ele tem uma preferência a que esteja muito ereto, quando eles são assim muito desesperados por neca, né? Por rola, aí eu procuro dar um migué e escapar deles. Fora a droga, assim, quais são as coisas que você não gosta? Porque eu lembro que no vídeo que eu assisti, eu não lembro se eu assisti dois vídeos ou se foi no mesmo que eu vi, que você falou que, tipo assim, o cara era super agressivo, queria fazer coisas que você não queria e tal, você teve que expulsar ele. Então, tipo assim, acredito que isso, obviamente, seja um dos motivos, mas tem algum outro, assim, sei lá, algum estereótipo visual, sei lá, alguma coisa assim? Olha, Jean, eu vou te falar. Desse vídeo, eu, justamente pela necessidade, eu decidi passar do meu horário. Eu geralmente trabalho das 9 da manhã até 1 da madrugada. E justamente nesse mês eu estava passando por apuros e decidi estender meu horário. Falei, eu vou trabalhar na madrugada para ver se eu tiro alguma coisa. Visto que eu estava tendo chamadas naquele dia, pessoas interessadas, Na falei, quem madrugada sabe. geralmente é melhor, né? Melhor de Hum, quantidade. Na cidade onde eu moro, não tanto. Aqui na cidade onde eu moro, não tanto, porque é uma cidade muito pequena. E por isso eu decidi me estabilizar por aqui, porque aqui eu consigo manejar do jeito que eu quero. Entendi. Diferente de Madrid, de Barcelona, que são grandes cidades, e funciona muito mais à noite e madrugada. Em 2021 eu mudei completamente esse meu contexto de não tomar drogas, de não tomar álcool. Então eu preciso manter esse ritmo de noite de sono. Eu gosto dessa rotina saudável que eu tô criando agora.
depois de tantos anos em rotinas completamente insalubres. E aí, pela necessidade, porque eu precisava juntar o dinheiro para pagar o meu psicólogo, que era o principal que estava faltando, eu tinha o do aluguel, mas eu não tinha do meu psicólogo. Foi então onde eu decidi passar da 1 da manhã trabalhando. Só que eu já tive problemas durante o dia com outros clientes que vieram aqui e, tipo, fizeram um pouco de mim. E que eu não coloquei para fora e não devolvi o dinheiro justamente porque eu precisava desse dinheiro para fazer o pagamento. O que você quer dizer com fizeram um pouco de mim? Fizeram um pouco de mim. O primeiro veio aqui e reclamou porque eu não tinha ar-condicionado e era verão. E, é porque você não tem ar-condicionado. Esse daqui é um apartamento alugado. Eu não tenho como colocar um ar-condicionado aqui, a menos que o Uhum. proprietário colocar. Sim. E aí eu expliquei para ele, ele continuou resmungando de que não existe lugar como o nosso lugar, o que ele estava fazendo em vir até aqui, pensando o que é que passou na cabeça dele em vir até aqui para ele passar calor, reclamando por conta do calor. Aí eu falei, meu querido, você não sabe, quem está fazendo a pior parte aqui sou eu, porque eu não queria. Você não me Dando duro, literalmente. falei, meu amor, quem tá com a pior parte aqui sou eu, porque eu não queria estar com você, você não me atrai. Você está Sim. reclamando por conta de um ar-condicionado? Tu tem que reclamar por conta de tantas coisas. Eu não queria estar nesse contexto. Se eu pudesse, eu nunca tinha entrado nesse contexto. Eu não estaria aqui com você agora, tendo que passar por essa humilhação de você reclamar que não tem ar-condicionado, porque eu não tenho condições de conseguir um outro trabalho. Não tenho possibilidade de uma outra oportunidade. Já você não. Você tem ar-condicionado na sua casa, eu tenho ar-condicionado na sua casa. E por que não ficou na sua casa? Não colocou um filminho e foi se divertir sozinho? Ah, é porque eu queria ficar com alguém. Daí eu falei, então. Só que se você quer ficar com alguém na minha casa, você tem que aceitar as condições que tem. Não reclama. Aí logo depois vem um outro que, porque estava pagando, ele achava que podia me tratar com grosseria, com. Enfim. São essas situações que mais me enervam, sabe? E que me faz pensar, meu, é uma vida muito dura, uma vida muito complicada. Porque a necessidade nos obriga a estar com pessoas que a gente não sente nenhum pingo de atração e ainda ter que escutar reclamações de coisas que fogem ao nosso controle, como se Sim. fôssemos culpadas, como se tivéssemos que dar do bom e do melhor para eles e ainda estar satisfeita, sorrindo e beijando de língua na boca deles. Essa é a questão. É essa a questão, porque eles ainda querem um trato de namorado, Jean. É mesmo? A Eles, maioria? mas beija na boca, porra. Quer beijar na boca? Nada, vai num barzinho. Vai num barzinho. Mas a gente precisa fazer se quiser ganhar, né? Fazer o quê? Jean disse: fora as drogas, quais clientes você não gosta de atender? Eu não gosto de atender clientes que gostam de coisas muito extremas, tipo sado, dominação. Eu faço uma dominação leve, porque eu tenho ainda meus traumas devido a esse contexto de serviço sexual. Geralmente foram muito traumáticos os que me colocaram como submissa e eu na posição de dominatrix, eu não me sinto muito confortável porque eu me sinto na pele do meu abusador. Eu sinto como se eu estivesse encarnando ele para fazer coisas forçadas com essa pessoa, coisas contra a vontade dela, mesmo que esteja em comum acordo e que ele esteja me pedindo, mas isso me remove muitos traumas. Principalmente referente à parte em que eu passei em Atenas, na Grécia. Então, são esses clientes que eu não gosto de atender. Bêbados, sujos, drogados. Clientes que se sentem demais, que são classistas, elitistas e que vêm aqui para querer me humilhar devido à minha posição social. Porque tem desses que vêm aqui pagar pra gente só pra humilhar a gente. Ou pra ficar contando vantagem das coisas que ele tem. São esses clientes. Eu não tenho costume de ter obstáculos quanto ao físico, exceto que seja descomunal. Por exemplo, eu não me considero gordofóbica, porque eu atendo muitos clientes gordinhos e eu sinto atração por eles. A questão é quando é descomunal.
imensamente grande. Eu sou uma mulher de 1,64 m, eu peso ali por volta dos 63, 65 quilos, ou seja, eu sou pequena e magra. E quando eu tenho que ficar com um homem muito, muito obeso, se torna inviável. E geralmente um homem muito obeso, geralmente, não é regra, não são todos. Geralmente eles têm micropênis ou ele tem um pouco mais para dentro porque a gordura da virilha acabou tomando conta de alguns centímetros que já não são muitos, né? Que eles possuem. Então acabam perdendo muito mais o tamanho. E aí se torna inviável. Se esse cara for ativo, não tem muito que a gente for fazer. Se esse cara for passivo, eu vou me perder naquele mundo, naquele planeta em que eu estou, né? Então eu me sinto desconfortável e acabo falando que não quero. Já tem um vizinho aqui que ele é bastante obeso e eu fiquei com ele uma só vez e foi um desastre. Me machuquei porque, enfim, eu tive que fazer esforço, mover ele e foi um caos. E eu não me sinto confortável. A última vez que ele veio, porque ele mudou de telefone para conseguir contato comigo, já que eu tinha bloqueado ele. E aí ele veio até aqui à porta de casa e falei, sinto muito, você eu não atendo. Ele falou, por quê? Eu falei, eu te acho bonito, mas é inviável, eu sou muito pequena e você me obriga a ter que me mover e mover o seu corpo. Um braço seu já é muito peso para mim. Então imagine suas pernas, imagine o restante do seu corpo. É inviável, não me compensa o serviço mínimo que você me paga. E não é nem pelo fato dele ser gordo que não me atrai, e sim as consequências, o pós e o ato, que é muito dificultoso. Então é mais ou menos isso. Eu não gosto de atender clientes bêbados, drogados, que são descomunais, imensamente grandes, ou que são muito afeminados. Eu não gosto de clientes afeminados, não me atrai pra nada. Não gosto de clientes que gostam de transformismo, de vestir minha calcinha, de colocar meu vestido, de colocar uma peruca. Não gosto, não gosto. De colocar uma lingerie, não me sinto atraída. Às vezes eu posso até fazer uma ou duas vezes, mas chega uma hora que não. E homem que geme fino, fingindo performar de que está sendo uma mulher, ou pedindo para que eu chame ele de PUTA. A mulher aqui sou eu, a PUTA sou eu, e não eles. E isso me incomoda bastante, são esses os clientes que eu não gosto de atender, sabe? Ou clientes que... Eu tenho clientes bloqueados que simplesmente pelo fato deles não saberem manusear o meu corpo e me causar dor, eu acabo bloqueando, acabo tendo alguma discussão, reclamando. Aí eu dou mais uma oportunidade, vejo que continua igual, que ele não mudou na brutalidade dele, eu falo, chega, não dá, não dá. Se você não vai me respeitar, não quer entender a minha demanda, que você está me machucando, que você está sendo muito bruto, de que eu não gosto desse jeito, então é melhor a gente não atender e não se ver mais. É mais ou menos por essa linha que eu vou quando eu não gosto de atender o cliente, sabe? Geralmente são por esses motivos. E não gosto de trabalhar na madrugada. Pode ter gente por aí que gosta de trabalhar na madrugada, porque trabalha com clientes colocados, com clientes bêbados. Eu não gosto, porque na madrugada só vem. Passado a 1 da madrugada só vem bêbado, drogado ou ladrão. Já teve homem que roubou coisa das minhas gavetas. Já teve homem que roubou o dinheiro que me pagou. E aí, num momento de despiste ali, ele acabou tomando o dinheiro de volta e foi embora numa boa, sabe? Então, eu não gosto de atender na madrugada por isso. Eles são muito agressivos, eles são muito bêbados, muito drogados e possíveis ladrões. Eles não respeitam e uma vez que eles estão dentro da sua casa, no meio da madrugada, dificilmente eles querem ir embora. Dificilmente. Geralmente, quando eu trabalho na madrugada, eu tenho que expulsar, mas eu tenho que expulsar energicamente e fisicamente. Eu preciso arrastar até a porta da minha casa, jogar fora, fechar a porta e eles ainda chutam, batem na porta da minha casa. Por sorte, eu não tenho vizinhos.
Porque eles querem entrar, eles acham que a casa é deles. Mesmo que o tempo acordado já tenha acabado. Eles acham que porque eles estão na madrugada e não querem voltar para casa deles, não querem sair no frio, a gente é obrigada a dar abrigo para eles de graça. E é de graça, porque o tempo acordado, o valor mínimo que eles pagam, geralmente é o mínimo, já acabou. E cliente drogado eu prefiro não atender, porque causa um desgaste psicológico muito grande. Então, eu não gosto de atender cliente colocado, porque eu tenho que ficar pendente dele. Eu não sei se ele, de repente, de uma hora para outra, ele vai se tornar agressivo e violento comigo, porque eles entram numas paranoias, aí quer que apague a televisão, quer que deixe no mudo, não quer escutar nenhum ruído. Se escuta algum ruído, já fica assustado, pensando que tem alguém até na janela, aqui no terceiro andar. Eu moro no terceiro andar e eles acham que tem alguém aqui na janela escutando, sabe? Então, eu não gosto dessas paranoias, eu não gosto de me ver preocupada, eu não quero me ver em risco por conta de uma paranoia, de uma, de uma psicose que esses drogados estão tendo no momento que deveria ser um momento de tranquilidade e prazer, né? Coloca a toalha enrolada para tampar a fresta da porta, acreditando que tem alguém atrás da porta escutando a gente, fica toda... Aí fica olhando pra dentro do armário, achando que tem gente debaixo da cama. Gente, isso não é vida. Isso não é vida. Eu não gosto de trabalhar com esse tipo de cliente, não. Não gosto. Já trabalhei muito, mas eu não faço questão alguma. O que que você, tipo assim, tem aprendido com os caras, com os homens, assim, no geral, vendo uma parte, assim, que ninguém vê? Porque, geralmente, não é tão comum ver cara, assim, que admite que fica com prostituta, assim. É uma coisa mais escondida, né? Tipo, o que que você tem visto ou ouvido sobre os homens, assim, nesse contexto? É continuar ficando no submundo masculino, sabe? Continua sendo algo preservado. Alguns que têm algum amigo assim muito próximo acaba dividindo de que frequenta esses lugares e tal, mas é muito raro. Eu peguei um cliente aqui italiano que eles têm um grupo no WhatsApp para indicar profissionais do sexo. Ô, louco. Ou para avaliar, como se fosse. Antigamente aqui tinha fóruns onde avaliavam, onde colocavam os contos dos encontros que tiveram e tal, que era um meio das pessoas irem com um pouco mais de segurança, encontrar uma profissional um pouco mais respeitável, um pouco mais aceitável, sabe? E agora eles estão fazendo em grupos de WhatsApp, grupos do Discord, do Telegram, para fazer indicação de profissionais. E aí eles vêm e acabam procurando geralmente as mais abertas, as que são mais suscetíveis, as que fazem mais coisas por eles, as que têm Sim. menos limites e menos valor a si mesmo e valorizando mais o cliente, sabe? Essas acabam sendo as mais recomendadas. As que valorizam 100% o cliente se desvalorizam por completo. Se os homens admitem ficar com profissionais do sexo, muitos deles admitem sim, principalmente quando estão nos seus grupos. Dificilmente eles vão compartilhar com uma mulher, exceto de que essa mulher seja de mente muito aberta, se ela for a parceira dele, ou se ela for uma ficante, uma peguete, que seja de mente aberta, que goste de fazer uns trios e tal. Talvez ele até compartilhe. Eu tenho alguns clientes aqui que eles são casados e geralmente eles frequentam junto com suas companheiras de vida. E eles acabam comentando de que sim, de que vêm comigo, de que me pagam, porque é um casal aberto, né? Um relacionamento aberto. Mas geralmente homens acabam se abrindo com outros homens ou indo com outros homens a ambientes de prostituição. Muitos deles vão juntos. E isso já começa pelo pai, né? Geralmente aos 14, 15 anos, o pai é o primeiro a levar o filho a um bordel, por exemplo, ou na rua. Eu já fiz PG com um pai, que ele tinha ali seus 40 anos, e o filho tinha 18 anos. Ele tinha acabado de fazer 18 anos e o pai levou ele na rua, lá na Barra Funda, para que ele tivesse sua primeira relação com uma trans. Eu achei isso normal? Não, não achei, mas eu fiz o meu trabalho. Não achei normal, não considero normal. Eu lembro que meu pai, quando eu tava ali já próximos 14 anos, meu pai comentava algo de me levar a um desses locais para que eu tivesse o meu descobrimento sexual.
e aquilo só me causava desespero. E a maioria dos homens foram ensinados aos pais a buscar esse tipo de trabalhadora. Começa dentro de casa. A maioria começa através do pai, que leva o pai, o padrasto, a figura paterna que esse jovem tem, acaba sendo apresentado ao contexto do job por intermédio desse parentesco, pais, tios, até mesmo avós, mas os amigos também. Porque geralmente quando um jovem tem um amigo maior ou um amigo que já frequenta esses ambientes com normalidade, ambientes esses que não deveriam aceitar menores de idade, mas acabam aceitando na presença de uma pessoa maior, ou até mesmo eles que sejam menor e aparentemente pareçam maiores, acabam sendo admitidos nesses lugares. Eu tenho algo comigo de que eu nunca gostei de atender menores. E quando eu desconfio de que a pessoa é menor, eu peço para ver o documento. Eu preciso ter uma prova de que essa pessoa é maior. Às vezes me escrevem alguns falando eu tenho 17 anos, eu falo aguarde quando você estiver com 18. Quando você estiver com 18 eu posso te atender. Antes, não. Nem um dia antes do seu aniversário. A partir do seu dia de aniversário de 18 anos, você pode ver que terá as portas abertas. Pagando, obviamente. Mas tem muitos putos que não agem dessa maneira, né? Porque não existe ética, basicamente. E acabam sendo as primeiras experiências sexuais na vida de muitos meninos jovens. Geralmente começa assim, através de seus parentes ou através de seus amigos. Então, eu acredito de que sim, de que muitos homens admitem ficar com prostitutas. Não tanto com pessoas trans. Os homens geralmente, era sobre isso que eu falava, ficar no submundo. Quando se trata de nós, pessoas trans, isso permanece no submundo. São poucos homens que compartilham com outros homens de que sente atração ou que ficaram ou que irão ficar com uma pessoa trans. Tanto quando me escrevem dizendo um amigo meu me recomendou o seu número, eu não acredito. Porque eu sou uma pessoa trans, eles não fazem isso. Eles não recomendam uma pessoa trans a outro. Exceto de que seja um grupo onde essas pessoas estejam acostumadas e que todos estejam ali saindo com pessoas trans. Como no caso do italiano, que eu trouxe como exemplo, né? O italiano tem um grupo onde eles trocam ali as profissionais deles para que possam ir com mais segurança, né? Ao certo. E acabaram me recomendando ali. Acabaram me recomendando nesse lugar. Então não são todos, mas existe uma exceção à regra, aqueles que compartilham, no caso de pessoas trans. Geralmente quando são mulheres cis, eles falam abertamente que eles vão, que eles pagam, que eles consomem e que eles não ficam só com uma, que eles ficam com várias, que já rodaram o prostíbulo inteiro, já pagaram para todas, que estão esperando novas chegarem, porque é muito normalizada o consumo da prostituição do corpo feminino nesses contextos. Eu acho que, olha, mesmo os homens gays sendo homens, geralmente esses homens gays não têm essa abertura toda de falar que paga para alguém, de que sai com garotos do job. Isso eu vejo como algo mais do meio cis do que da comunidade. É verdade que, tipo assim, a maioria ou todos os homens que contratam, tipo, quer se sentir poderoso, assim, no sentido de fantasia, eu tô pagando, vai fazer o que eu quiser do meu jeito. Tipo, uns bagulho Sim, esquisito, assim, pisar na cabeça, bater. completamente, completamente. Às vezes, eu tenho uma lista de clientes bloqueados aqui. E isso acontece em muitos lugares, até mesmo quando eu trabalhava na rua e tal. Tem muito cliente que acha que porque tá pagando, ele tem direito à posse dos nossos corpos, da nossa vontade. Eles acham que porque eles estão pagando, por exemplo, eles podem fistar. Eu não sei se você sabe o que é fistar.
Não, vai me ensinando aí, não faça, não precisa esconder nada. Punho. Ah. Eles acham que eles podem acabar com a gente, bater na Tem gente. gente que pede isso pra fazer esse tipo de coisa? Eles nem pedem, eles fazem. Essa é a questão, Jean. Eles não pedem, não existe um consentimento. E aí, quando eu vou questionar, mas por que você está fazendo? Você perguntou se eu quero fazer isso? Eu te dei liberdade para. Eu estou pagando, eu paguei X. Eu falei, meu amor, X não é o valor para que você tenha posse do meu corpo. Eu ainda sou dona do meu corpo e você tem que perguntar para mim o que eu me permito. Mas se você não quiser fazer, eu vou pegar o dinheiro de volta. Não, você não vai pegar o dinheiro de volta porque a gente já fez X coisas. E a que ponto? Você não vai fazer isso. Ou a gente continua tranquilamente o nosso babado, ou você vai embora, meu amor. E o pago tá pago. Agora, o que eu não vou fazer é deixar as minhas vontades de lado para te complacer. Mas eu faço isso hoje em dia porque eu sou independente, Jean. Desde 2019, eu sou uma pessoa independente no meu trabalho. Mas eu não tinha o direito de fazer isso quando eu trabalhava para os demais. Quando eu estava sendo explorada, por casos de prostituição, enfim. Eu não tinha esse direito. O cliente tinha razão e muitas vezes eu era obrigada a fazer o que me propunham. O que me propunham, não. O que eles quisessem. O que eles quisessem. Você já. É verdade que, tipo assim, muito cara contrata pra ficar desabafando, contando o problema da vida, reclamando da esposa. Tem sim, tem sim. Muito? Ou que reclama dos seus trabalhos, vem para como se fosse uma sessão de terapia. Vem para Tem muito. reclamar do trabalho que está sem tempo, que está esgotado, com uma carga horária muito alta, e que vem aqui para relaxar, para se desligar um pouco, ter um pouco de prazer, nem que seja numa companhia. Aí entra a parte do beijo. Geralmente essa galera que vem aqui para fazer psicoterapia quer beijo na boca, viu? Vem carentinha, quer beijinho, quer uma namorada. Beijo, abraço, mais do que o ato em si. É muito É beijo, mesmo. abraço, atenção. Muito homem carente que vem atrás da gente por conta dos problemas diários que tem, seja em relação ao seu matrimônio ou na questão laboral, no que for, acabam vindo aqui como válvula de escape mesmo. Quando não vem esses que são super sexualizados, vem essa galera mais carente pedindo o que falta, às vezes, dentro de casa, ou até mesmo porque são solteiros, enfim. Você acha que esses geralmente são os dois mais comuns, os carentes e os mais sexualizados? Sim, sim. Porque os violentos são uma parcela muito pequena. Hum, Violentos, para mim, são três tipos, né? Os violentos, os carentes, qual foi o outro que eu falei já? sexualizado. E o Sexualizado. sexualizado, Esse né? Que são sexualizado eu achei que era o violento. O sexualizado é o que você diz assim, de tipo assim, muito taradão, é isso? muito taradão, porque tem esse sim, muito taradão, que já vem muito afoito, já te pega ali na porta, e acabam reproduzindo o que eles veem nos filmes, geralmente, sabe? Ah, Os é? sexualizados, eu diria que são esses que reproduzem bastante o que eles veem nos filmes pornôs. E agora você trouxe para o meu mundo, então. Tipo assim, você como profissional que tá atendendo, principalmente essa galera sexualizada. Você acha que a pornografia prepara o cara ou que ela afasta o cara? Porque assim, você transa mais do que a maioria. Você sabe o que que é bom e o que que é ruim. Você acha Uhum. que o cara assistindo, vindo desse jeito afoito, porque assistiu muito, atrapalha ou ajuda? Eu já fui atriz pornô, né? Você já foi Eu, atriz? Ah, sim, não, vou desligar aqui. eu fiz pornô desde os meus 18 anos até 2018. Você 2018 foi fez o último que eu até fiz. os seus 18 anos? Eu comecei com 18 anos Ah, e o último que eu fiz foi em 2018, porque todos os filmes que eu fiz foi no Brasil. E eu posso te falar que as pessoas têm uma visão muito deturpada do que é um filme pornô.
Primeiro, vamos começar. Os filmes pornôs não são feitos por mulheres. Os filmes pornôs não são feitos para mulheres. Os filmes pornôs são feitos para satisfação do patriarcado, feito por homens e para homens. Na visão masculina do que é o corpo feminino. Então, não existe consentimento, não existe sedução, não existe. Eu lembro que quando eu comecei a assistir pornô, tinha historinha. Como se fosse Sim. uma novelinha, alguma coisa assim, sabe? Comigo também. E eu achava interessante por isso, não era o ato. Eu achava interessante olhar a atuação daquelas pessoas como se fosse algo cotidiano. E Infelizmente também não, eu já entrei corrompido. eu não dava. Até mesmo porque eu era passiva, né, Jean? Não assistia É pra. verdade. Faz sentido. Eu não olhava com o desejo de vamos falar claramente, bater uma. Eu não olhava para bater uma. Eu queria ver a encenação, como era, porque como eu tinha poucas experiências até nesse período em que eu conheci o pornô. Eu queria ver o que futuramente eu iria encontrar. Então, era um pouco mais romantizado porque era o pornô dos anos 80. Era o pornô ali dos anos 80, comecinho dos 90. Então, não era tanto. Sim. A partir dos anos 90, da metade dos anos 90, foi onde começaram a focar mais nas partes sexuais, sem nenhum contexto anterior de consentimento, de sedução, alguma coisa, e aí ficou só no homem botando para quebrar, enquanto a mulher tá ali só berrando, fazendo um monte de coisa. Infelizmente, eu comecei a gravar o pornô com 18 anos, já nesse contexto. Já nesse contexto de mete saque e tal, e brira e bororó. Então, eu já não curtia esse tipo de pornô. Mas eu precisava sobreviver e o pornô me tirava das ruas, do perigo das ruas. O pornô ajuda ou prepara na educação sexual? Eu acredito que não. Não, 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 não. Porque o pornô não é feito para ser um instrumento de educação sexual. E sim um instrumento de consumo. É um produto de consumo. Sendo um produto de consumo comercial e expandido para todos, ele não tem nenhuma obrigação de ser um conteúdo educativo, e sim lucrativo. É para isso que existe o pornô. Então, eu acredito de que o pornô não prepara, não ajuda no desenvolvimento, no descobrimento do seu próprio corpo, mas ele é um instrumento que pode ser utilizado nos seus momentos de prazer íntimo, né? Quando você estiver sozinho ali, você descobrir seu próprio corpo, para que te desperte, enfim, fantasias e fetiches na sua imaginação, mas aplicar o que existe nos filmes na vida real é basicamente impossível. É basicamente impossível porque ali é uma ficção. Tudo que está acontecendo num filme pornô é uma ficção. É roteirizado e geralmente é roteirizado por homens, é gravado por homens, feito para homens e não para mulheres, o que é bastante maléfico para a educação sexual masculina. O pornô do jeito que ele está hoje. O pornô do jeito que temos ele hoje, nessa configuração. Agora, se fosse um pornô mais voltado para o público geral, que tivesse ideias de consentimento, de sensualidade, de sedução, e que fosse voltado ao descobrimento da educação sexual saudável, talvez ajudaria e prepararia, mas não é assim que ele é feito. Ele é feito geralmente para mostrar que o homem é um garanhão, que ele bota para quebrar e que a mulher é um instrumento, um objeto nas mãos dele, feito só para dar prazer ao homem. Eles focam muito no corpo da mulher,
Mas quando eles vão mostrar ali, eles estão mostrando só o mete, saca, mete, saca, mete, saca, sem nenhum contexto anterior, sem nenhum contexto posterior ao ato também. Então, isso não prepara e nem ajuda, muito pelo contrário. Isso atrapalha, porque os homens acabam querendo colocar, né, em prática o que eles veem ali naquela ficção armada e não funciona na vida real. Até mesmo esses filmes que são mais fetichistas, não dá para se aplicar na vida real, porque esses casos geralmente não acontecem constantemente e com essa facilidade como é mostrado nos filmes. O que Eu te pagou ganhava mais, a ali. rua ou o filme? Se for olhar, Jean, os dois pagam a mesma merda, a mesma mixaria. Me desculpe aqui pela palavra. Não, Não, pode soltar. Pode não, falar. não vale o que a gente ganha tanto em um quanto no outro, não vale o que a gente carrega depois, sabe? Os traumas psicológicos, corporais que a Sim. gente carrega depois. Eu ganhava ali por volta dos 300, o máximo que eu cheguei a ganhar para fazer um filme foi R$ 600. Porque eu não E pelo que eu já ouvi falar, os caras pagam, por exemplo, eles falam que é por cena, né? Então, tipo assim, 20 minutos de gravação, R$ 300, é isso. 30 minutos, o mínimo é 30 minutos de gravação. O mínimo é 30 minutos de gravação. E aí, conforme você for fazendo mais coisas, você pode conseguir um valor a mais. Ou se você fizer mais do que uma cena. O dinheiro que eu fazia ali me ajudava a ficar fora da rua durante um tempo. Sabe? Umas 2, 3 semanas sem precisar ir pra rua, no meio daquela violência toda, porque eu via a menina sendo morta quase a diário ali, próximo a mim. Eu tinha que me esconder, subir em árvore para me esconder dos motoqueiros, dos skinheads, das torcidas organizadas ali na Barra Funda. Sabrina, silicone, saline, poison, inject to me, baby, I'm a free bitch. I'm a free bitch.